Toda decisão que você toma, ela é tomada em função da tua criação, em função daquilo que teus pais colocaram na tua cabeça, em função das tuas crenças. Você toma decisões influenciadas pelos teus princípios, por aquilo que você acredita, por aquilo que você normalmente já dá crédito. Então, toda vez que você toma uma decisão, ela sempre será fundamentada naquilo que você crê. E se você não crê, então você não toma decisões, porque você se sente num campo extremamente, assim, isolado. Você se sente cada vez mais sozinho. Só que quando nós tomamos decisões através das nossas crenças, de como que nós fomos criados, as nossas dificuldades emocionais em lidar com certas particularidades, com certos assuntos, qual que é o problema disso? O problema é que a tua crença, aquilo que você acredita, simplesmente te bloqueia para você transitar, ouvir sequer opiniões divergentes àquela que você tem. À base de outras crenças, à base de outros princípios, à base de outras informações. Sempre será assim. Tudo aquilo, você escolheu a tua esposa, teu marido, você escolheu o nome da tua empresa, você escolheu, tudo isso você escolheu através das tuas crenças. Tudo. Você come através daquilo que você acredita que vai te deixar satisfeito. Você compra aquilo e então imagina como o fator emocional ele está latejando sempre toda hora que a gente está tomando decisões. E quando você coloca 100% da tua emoção na hora de uma tomada de decisão, você acaba tendo um ponto cego terrível. E eu não estou dizendo que quando você toma uma decisão 100% baseada na tua emoção, vai dar ruim. Não! Eu estou dizendo que a probabilidade de dar ruim é muito grande. Então você acaba assumindo um risco gigantesco na hora de tomar decisões. Caramba, nós estamos falando de tudo. Não mas esse tipo de... O que você está falando, André, vai me ajudar a comprar uma máquina, a decidir se eu compro uma máquina automática ou não? Sim. Vai me decidir na hora se eu preciso de contratar um funcionário? Sim. Porque você precisa de pegar a experiência de outras pessoas. Lembra, você não precisa saber de tudo. Quantas vezes você não se pegou falando, pensando, chorando, clamando, orando, rezando e dizer assim: se eu tivesse com meus 18 anos, com a cabeça que eu tenho hoje, como seria diferente? Já pensou isso alguma vez? Responde para mim. Você já pensou alguma vez assim: nossa, como eu teria feito coisas diferentes com a cabeça que eu tenho hoje, 50 anos depois, 20 anos depois. Eu teria tomado decisões diferentes com a cabeça que eu tenho hoje. Hoje jamais teria feito isso dessa forma. Hoje faria dessa forma. Quantas vezes você não se pegou falando sobre isso? Nós temos um aprendizado nisso. Eu vou falar ele com você hoje. Mas responde para mim aí. Eu vou esperar. Vou esperar que tenha um delayzinho aí. Responde eu, se você já passou por isso ou já se perguntou. Então eu já vou dizer. Eu já muitas vezes me peguei falando isso. Ao longo da minha vida, sempre a gente fala assim: poxa, eu não sabia disso. E parece que de alguma forma a gente foi deturpando algumas paradas. De alguma forma a gente foi deturpando o fato de que, você não sabe de tudo, então você é passivo de erro. Então erra mesmo, porque é errando que você aprende. Mas começam a colocar algumas paradas na nossa cabeça de que justifiquem algumas estrepadas que você acaba fazendo. Justamente por esses ditados que não ajudam em absolutamente nada.
E olha só como, mesmo quando nós temos uma idade, por exemplo, hoje eu tenho 45 anos. Hoje eu poderia dizer para você tranquilamente, nossa, como eu tomaria decisões diferentes nos meus 18 anos, hoje que eu tenho 45 anos, com toda a experiência que eu tenho. Então, presta atenção no que eu falei. Meus 45 anos me chancela, me acredita, me avalia, diz alguma coisa com relação a tomar boas decisões? Não, não diz nada. Porque tem gente que erra e não aprende com os erros. Então não adianta você pedir conselhos, pedir opinião de uma pessoa que não aprende com erros. Quando eu digo isso para você, é o seguinte, às vezes nós temos 40 anos de idade e continuamos errando em algumas particularidades da nossa vida, em alguns setores da nossa vida, continuamos errando. Por quê? Então preste atenção no que eu vou te dizer quando a gente pede uma opinião e quando você pede um conselho. Quando você pede uma opinião sobre algo que você quer decidir, então tenta usar a palavra, porque a palavra tem poder. Você acredita nisso? Eu acredito que a palavra tem poder. Então toda vez que você clamar por ajuda, e esse momento é quando você está pedindo um conselho, você pede uma opinião, saiba, por favor, o processo de informação para tomadas de decisões, ele se baseia primeiro em saber o tipo de informação que você deseja. Você precisa de ter clareza o que você está pedindo de informação para tomar decisões. Então você pede uma opinião. E quando você pede uma opinião para alguma pessoa, você está dizendo para que aquela pessoa tome uma decisão do que você está pedindo para ela decidir, tecer uma opinião para você, dentro das crenças dela, dentro dos princípios dela, dentro dos padrões que a conta do banco dela está possibilitando ela fazer negócios, dentro daquilo que ela aprendeu durante todos esses anos que ela viveu e aprendeu com seus erros. Você está pedindo para ela tomar uma decisão baseada naquilo que ela faria. Ela faria. Porque lembra o que nós falamos? Você toma decisões, eu tomo decisões de acordo com minhas crenças. E eu me limito às vezes a coletar informações relevantes porque eu não falo sobre esse assunto, simplesmente. Não, eu não faço nada desse jeito. Enfim, você se bloqueia. Então a opinião, toda vez que você pedir a opinião, você está querendo saber o que aquela pessoa faria na tua situação. Mas aquilo não, definitivamente não pode decidir o que você precisa de fazer. Porque quando você pede opinião, a pessoa está sendo baseada nela, nas possibilidades dela, nas crenças dela, nas limitações, nos fantasmas delas, em tudo dela, única e exclusivamente dela. Se isso vai te ajudar, então peça opinião. Mas saiba que a situação que essa pessoa que você pede opinião, ela poderá ser completamente da tua. E se você fizer o mesmo que essa outra pessoa te falou que ela faria, você vai se estrepar. Se você pede opinião sobre investimento para alguém que está muito mais capitalizado que você, ele vai conseguir enxergar aquele investimento de uma outra óptica, de uma outra visão. Num ponto cego que você não tem porque aquilo não é uma realidade para você. É por isso que você não consegue pensar igual àquele ali. Aquela pessoa, aquele teu brother. É por isso que você não consegue pensar igual a essa pessoa. Quando você pede um conselho, e é aí a questão da diferenciação para quem você pede opinião e para quem você pede um conselho. Se você quer ter uma radiografia das decisões que poderiam ser tomadas de pessoas que estão em diversas situações, inclusive ou mais favorável ou menos favorável do que você e você estiver ciente disso, tudo bem. Mas na hora que você pede um conselho, essa pessoa, ela tem que ter uma qualidade que não são todos que têm. Essa pessoa ela não pode levar em consideração as suas crenças, as crenças dela. Elas precisam de levar em consideração as tuas crenças.